como educar, como inovar para a sociedade do futuro. Durante 2 dias, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, a Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e o Centro de Expertise da Universidade das Nações Unidas reuniram especialistas nacionais e internacionais para discutir esses temas. Nesse programa, vamos assistir um pouco do que foi discutido nas salas de debate. No mês da Rio+20, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado se uniu à Rede de Tecnologia e ao Centro de Expertise da Universidade das Nações Unidas para discutir educação e inovação nas sociedades sustentáveis. Eu estou aqui com Paulo Alcântara Gomes, que é o idealizador desse evento. A gente está aqui durante 2 dias debatendo como a gente transforma a sociedade que a gente vive numa sociedade sustentável. E o primeiro passo, todo mundo já reconhece, que é a educação. É verdade. Mas como é que a gente começa? Nós temos que sair da retórica para a prática. E a prática impõe a elaboração de políticas públicas que permitam um processo educacional mais moderno. Nós hoje esbarramos em obstáculos inacreditáveis na educação brasileira. O ensino médio no Brasil, ele não é feito para você aprender aquilo que você vai utilizar na sua vida. É feito para você adquirir conhecimentos que muitas vezes são secundários, são periféricos no processo. E com isso os alunos se desestimulam a terminar o ensino médio. Por isso mesmo os altos índices de evasão que nós estamos observando em todos os estados. Não, esse não é um problema do Rio de Janeiro, não é um problema de Minas, não é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil como um todo. Altíssimos índices de evasão pela insatisfação com as estruturas curriculares e pela avaliação clara de que aquilo ou leva à universidade ou a mais nada, porque conseguir emprego com aquilo que está sendo ensinado fica muito difícil. O professor Hélio Barros falou um pouquinho sobre essa questão da centralização. Vamos ouvir. A preocupação em o Brasil ser o Brasil, houve um período, e eu diria que a minha geração conviveu com isso, e isso é até mais antigo, né? Vem da monarquia, né? O medo de o Brasil deixar de ser uma unidade, né? Então esse pavor de que nós nos tornássemos pequenos como são os países da América Latina, claro, com algumas exceções de países maiores, mas os países pequenos. Então sempre houve esse temor, né? Separatismo, um certo cacuete, principalmente de pessoas que tinham vontade de independência, etc. Então esse medo de perder a unidade exagera do outro lado. Então o Brasil não convive bem com esse conceito, né? Da descentralização. Então, descentralização. Então fica sempre esse temor do que poderá acontecer, né, caso não tenha um excesso de centralismo. Isso é, a meu ver, uma situação muito grave que precisa ser resolvida. Porque eu vejo o seguinte, o Brasil, depois que nós tivemos um período de grande florescimento da educação superior e da ciência, que foi dos anos 70 para cá, e aí justiça, preciso mencionar, quer dizer, CNPq, CAPES, a própria FINEP, quer dizer, instituições que tiveram um papel brilhante, e as universidades, né? Estou falando do conjunto, mas do ponto de vista de instituições fomentadoras, né? CNPq e CAPES, eu colocaria as duas separado, mostrou o seguinte, é que elas operam com a comunidade científica em Brasília. É muito interessante, eu vou a Brasília e sou um gênio, eu dou minhas opiniões, entende? E são acatadas nacionalmente porque eu sou um consultor do CNPq ou da CAPES. Eu vou para o meu estado, a minha opinião deixou de ser importante. Então, essa ideia, esse cacoete de centralismo exagerado, né, é curioso. Eu tive como secretário de Estado no Ceará, durante 4 anos, de Educação Superior e Ciência e Tecnologia, e eu vivia as turras com os meus colegas e amigos, né, dessas agências, exatamente quando eles, sem querer, eles obviamente apelavam para certo centralismo que eu repudiava. Eu dizia, olha, não é possível. Da independência, por exemplo, um dos erros graves no fomento à empresa privada em inovação, principalmente essas pequenas empresas, onde tem empresários melhor formados e
se estimulam para fazer P&D dentro da própria empresa ou em negociação com alguma universidade. Isso existe, o Brasil tem vários exemplos disso, não são muitos, mas existem, em todos os estados você tem uma meia dúzia, né? Nesse momento aí, a FINEP se centraliza. Então, é muito mais fácil você usar o equipamento do Estado para fomentar do que fazer por meio de uma centralização. Essa centralização realmente é um problema? O Brasil é uma república federativa. Sendo uma república federativa e tendo sido construído como uma república federativa, pressupõe-se que as peculiaridades, as vocações, as dimensões de cada Estado devam ser respeitadas. E esse é o ponto fundamental. Você não pode ter num país com uma costa, um litoral com quase 9 mil quilômetros, você não pode ter um país com 5.600 municípios praticamente e com uma área de praticamente 9 milhões, quase 9 milhões de quilômetros quadrados, você não pode ter estruturas curriculares uniformes. Como você vai aplicar uma estrutura curricular no Amazonas idêntica àquela que se aplica no Rio Grande do Sul? A biodiversidade é uma questão fundamental na Amazônia. A industrialização é uma questão fundamental no Rio Grande do Sul. Então é preciso que as estruturas curriculares levem em conta a necessidade de nós termos currículos descentralizados, como já ocorre em outros países. Mas enquanto a gente está discutindo currículo, o que a gente vê, na verdade, é um problema na matemática, no português, no ensino da língua estrangeira, que são a base, na verdade, de todo esse ensino. Eu acho que eu vou um pouco mais longe. Eu acho que nós temos que pensar na seguinte vertente. Primeiro, na vertente da educação para as ciências. Não é apenas a matemática. A matemática, o meio ambiente, a biologia, a física e a química são parte do dia a dia de qualquer cidadão no século XXI. A segunda vertente é a educação para a cidadania, o compromisso com a moral e a ética no trabalho profissional, o compromisso com a responsabilidade social, e tudo isso tem que fazer parte da estrutura de formação do nosso futuro, do nosso jovem, que será o cidadão atuante daqui a 3, 4, 5 anos. A terceira, no meu entender, é a educação para o esporte e para o lazer. Porque as pessoas no século XXI têm que se acostumar a conviver com algo fundamental, que é o esporte. O esporte faz bem à saúde, mas mais do que isso, ele é um instrumento de transformação e socialização. Você observa que no caso do Rio de Janeiro, quando foram criadas as UPPs, o ato contínuo da criação das UPPs foi a geração de programas esportivos envolvendo a comunidade. Então o esporte agrega, socializa e permite que efetivamente haja uma participação maior dos cidadãos. Então, com essas três vertentes, nós teríamos uma boa parte do nosso problema resolvido. Eu separaria da educação para ciências a questão da educação ambiental. Não na visão exclusivamente do verde, de preservar as plantas. Eu pensaria na educação ambiental neste conceito que está sendo discutido aqui no nosso seminário sobre educação e inovação nas sociedades sustentáveis. Ou seja, criar uma sustentabilidade que garantisse emprego e renda, que garantisse qualidade de vida, progresso e bem-estar social. Mas a gente, por exemplo, na questão de emprego e renda, a gente está falando da formação de alunos, de cidadãos, que não sabem em que eles vão trabalhar no futuro. Há muitos empregos aí sendo criados pelas novas realidades que se formam. Esse não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Do mundo. Eu costumo dizer que no mundo de hoje, 80% da força de trabalho em 2016 terá sido formada há mais de 10 anos. E 80% da tecnologia que estará sendo utilizada em 2016 terá sido criada há menos de 10 anos. Isso significa que nós temos que trabalhar com 3 culturas diferenciadas. A primeira delas resolve um pouco a tua questão. É a cultura do empreendedorismo. As pessoas, além de aprenderem as competências e a lidarem com as habilidades inerentes àquelas vertentes a que eu me referi, elas têm que ter a cultura do empreender. Porque hoje, cada vez mais você tem lugar para empreendedores e cada vez menos para empregados. A crise na União Europeia demonstra que os processos, toda a legislação trabalhista está se modificando. E a livre iniciativa começa a ganhar cada vez mais espaço. A segunda cultura importante é a cultura da educação continuada. O senador Cristóvão Buarque costuma dizer em várias das suas conferências, com a experiência de um ex-reitor da UNB, da Universidade de Brasília, que ele até iria ao extremo de dizer que um diploma deveria ter validade de 5 anos.
Porque, de fato, se eu não volto à universidade, eu não vou conseguir conviver com os conhecimentos que foram criados ou transformados nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, na área de fármacos e medicamentos, o tempo entre a criação de um produto da bancada do laboratório e a obsolescência dele no mercado pode ser inferior a 4 anos. Então eu entro na universidade com 17 anos, vou estudar química, e quando me formo aos 21, se eu não tive contato com essas inovações, eu já sou, a priori, um diplomado desempregado. E isso não pode acontecer. Ou seja, a cultura da educação continuada tem que fazer parte da vida do nosso estudante. Isso implica em você mudar o processo de aprendizagem. E mudar o professor, né, que está na sala de aula. Mudar o perfil do professor na sala de aula. Por quê? Porque no tempo da Universidade de Bolonha, lá no início, na Universidade de Salamanca, na Universidade de Coimbra, em Cambridge, na Universidade de Paris, a informação, a formação das pessoas era feita através da tutoria, dos preceptores. Era aquela informação unidirecional do professor para o aluno. Então o professor tinha o saber, explicava ao aluno e o aluno ficava atento, estarrecido com tantos conhecimentos, como o meu professor sabe. Hoje não. Como foi dito aqui, como todos estão repetindo, e nós temos que usar isto, é retórica, nós temos que passar para a prática, hoje nós temos capacidade de obter conhecimentos através das redes sociais, através do Google, através da internet como um todo e através de novas tecnologias da informação e da comunicação que estão surgindo. O que isso implica? Implica em você deslocar o eixo do processo ensino-aprendizagem dessa informação unidirecional professor-aluno para o chamado ensino participativo. Quer dizer, menos tempo na sala de aula convencional e mais tempo no trabalho, na atividade dele. Há uma resistência corporativa, não no sentido político-ideológico, mas no sentido de tentar preservar essa profissão secular do professor sem levar em consideração as mudanças. E nós temos que fazer essas mudanças, sair da retórica e dizer, nós queremos um novo perfil de professor. Onde é que entram nossas organizações? O Fórum Permanente, a Rede de Tecnologia, as universidades que estão aí, o Sebrae e a Feijão, o Centro Regional de Expertise da Universidade das Nações Unidas, na elaboração de projetos que mudem esse perfil. Não adianta nada você entregar 60 mil laptops ou notebooks numa escola se o professor não tem acesso aos mecanismos de utilização dos objetos virtuais de aprendizagem. Sobre essa distância entre a realidade e todas essas tecnologias, a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Professor, a gente estava falando de que não adianta ter laptop se a gente não tem uma modificação na tradição do ensino e como se ensina Exatamente. A aprender. A gente tem uma distância muito grande no Brasil e quando a gente fala de educação, nas intervenções ficou muito claro que há uma distância do que tem, de como é a realidade na sala de aula e o que tem de tecnologia disponível para ser utilizada. Muitas vezes o aluno não tem nem como abrir o laptop porque não tem energia. Na sala de aula está falando do Brasil, né? É lógico. Não tem internet, então não tem o acesso. Ou de escada. Exatamente, que demora muito. Então, assim, como é que a gente tenta ajustar essa realidade entre o possível e o... Isso aí é uma coisa, eu acho que aí entra o conceito de política pública. Não adianta você resolver o problema do professor, da carreira docente, se você não resolve o problema da carreira dos soldados da Polícia Militar. Se você não consegue garantir a segurança. Por quê? E ele falou isso. Porque os professores só entraram no Morro do Alemão quando foram criadas as UPPs e eles puderam passar a transitar, a usar o livre direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Então acho que as políticas públicas têm que ser feitas de forma articulada, integrada. Não adianta nós pensarmos, por exemplo, em situações que acontecem no próprio Rio de Janeiro. Você imagina que nós temos escolas no Rio de Janeiro, escolas rurais no ambiente estadual, escolas rurais no ambiente federal e às vezes até no ambiente municipal. E os ônibus pegam os estudantes para suas respectivas escolas e às vezes o ônibus vai pegar um estudante a 30 quilômetros na zona rural e
ao lado está um outro estudante da escola, que é estadual ou municipal, por exemplo, que está apanhando um outro ônibus, porque as políticas não se falam. Não há, a descentralização é fundamental, mas falar é também fundamental. Sinergia, né? Exato, isso é a ótima palavra. É a sinergia para que você planeje o desenvolvimento sustentável adequadamente. Quais são as bases do desenvolvimento sustentável em qualquer nação? Bom, de saída eu vejo uma delas, saúde e educação. Isso é um bloco. O segundo bloco, que eu acho fundamental, é o que eu chamo do bloco da desburocratização. A desburocratização é fundamental para tornar a vida do indivíduo mais simples, para que ele esteja motivado a fazer aquilo que ele pretende fazer. O terceiro bloco fundamental é o bloco da transparência e da ética. Porque se nós não tivermos transparência e ética na nossa atividade, nós não vamos formar os líderes cidadãos. E aí os nossos políticos não vão sequer saber o que pedir nos projetos, por exemplo, nas leis de diretrizes orçamentárias. Isso é uma coisa fundamental. Então, eu entendo que o desenvolvimento sustentável ele vai agregando entidades, grandezas novas, para que a gente chegue àquela meta final: progresso e bem-estar social, qualidade de vida e desenvolvimento. Mas como é que a gente mobiliza as pessoas? Como é que a gente chega na ponta? Porque a gente no Rio de Janeiro, a gente tem percebido uma modificação no pensar essa integração. Já há uma conversa com Brasília, que não existia há um tempo atrás. Mas não é só político, não. Eu acho que não é só... Para mobilizar pessoas, você tem que usar esse meio de comunicação, a televisão. Acho que é o mais importante. Por quê? Porque se você... Eu diria que a gente tem que fazer o merchandising da cultura e da educação e do desenvolvimento sustentável nas nossas novelas, nos nossos programas de domingo, no nosso Globo Esporte ou em qualquer outro programa de qualquer estação. Por quê? Porque ali nós começamos a sensibilizar o cidadão para o entendimento. E o nosso jornalismo precisa ser um jornalismo proativo e positivo. Ele precisa levar ao povo as iniciativas que valorizam o conceito de nação. Mas a gente vê que a comunicação na televisão, por exemplo, ela está muito calcada no comercial. E o comercial é vender, vender, vender. É uma lógica do consumo. A gente está falando aí das novelas, falando de classe C. Você está falando do merchandising do comercial. Eu entendo o que você está dizendo, mas como é que a gente quebra um pouco essa lógica? Quer dizer, é preciso também o merchandising social, mas como é que a gente faz isso dentro de uma lógica de venda? O tentar quebrar é relativamente fácil. É você juntar os canais de comunicação, os governos e a sociedade organizada. E, por exemplo, nós vamos falar de empreendedorismo? Vamos. Então vamos gerar a cultura do empreendedorismo, aonde? Na novela, na série, na minissérie. Vamos aproveitar iniciativas empreendedoras em filmes, por exemplo. Há muitos filmes em que você vê iniciativas empreendedoras extraordinárias, que podem ser colocadas até como ilustração em sala de aula. Eu acho que nós temos que usar melhor esse meio de comunicação. Mas tudo isso é muito difícil. E nós temos que quebrar esses paradigmas todos, porque os nossos paradigmas são paradigmas meio que arcaicos. E essa é uma questão muito crítica para o Brasil. Nós temos feito um trabalho muito intenso com as universidades. Nós, só esse ano, num trabalho que o SEBRAE faz com as universidades no Brasil todo, nós mobilizamos 153 mil jovens universitários num projeto chamado Desafio SEBRAE, que é um jogo, né, que esse ano tem como tema a questão da sustentabilidade, né, nessa mobilização. Além disso, temos alianças com diversas universidades em todo o território nacional, no sentido de formar no ambiente universitário o empreendedor, porque ele tem que ter a opção além do emprego, né? Até porque empreender é uma questão de sustentabilidade, mais do que o emprego. Outra questão são iniciativas que a gente tem em vários estados também, levando a questão do empreendedorismo de forma transversal na educação, passando pelo ensino médio e ensino básico. Ou seja, que a criança, da mesma forma que ela aprende algumas coisas que fazem parte do seu dia a dia, né, que ela incorpora no seu viver, a questão do empreendedorismo nasce lá nos bancos escolares. Quer dizer, você observa que a gente fala. Eu mesmo, na minha intervenção, disse que o Brasil hoje tem mais de 50% da produção científica da América Latina inteira.
Quer dizer, o Brasil sozinho tem mais da metade do que todos os países, do México à Patagônia, produzem, somados. Ora, isso é um dado muito positivo. Mas o que aconteceu em termos de patentes? Absolutamente nada. Nada. E nada aconteceu porque nós não fomos capazes de gerar essa cultura do empreendedorismo. E acho que isso é um dos pontos críticos. Por isso que eu, ainda agora, quando falei sobre as vertentes, além das vertentes de conhecimento, eu coloquei as vertentes que eu não vou chamar de habilidades ou competências, mas são as vertentes das culturas, da educação continuada e do empreendedorismo. E uma terceira que é da propriedade intelectual. As pessoas não têm ideia da importância da propriedade intelectual. Nós temos que criar um processo de educação que seja um processo de educação brasileiro, levando em consideração as nossas características. Quer dizer, quando o Paulo Freire criou o método de alfabetização, há muitos anos atrás, você não era nascida, não pegou essa época, o que acontecia comigo? O que aconteceu comigo na escola? Eu ia estudar, aprender a ler, eu aprendia coisas assim, vovó viu a uva. Mas o que era uva no Nordeste do Brasil naquela época? Hoje até é, porque o Vale de São Francisco está plantado, está todo cheio de uvas. Mas o que era uva? Então, ou seja, o Paulo Freire criou um processo de educação, de aprendizagem, de alfabetização, levando em consideração o dia a dia da criança, o dia a dia do cidadão. Usou exatamente aquilo, os valores da região. Por isso que nós temos que ter uma educação descentralizada. No momento em que nós tivéssemos os estados usufruindo plenamente na área educacional a sua autonomia, é claro que os estados fariam trocas edificantes nos seus processos educacionais. E uns aproveitando os êxitos de outros. No momento em que, entretanto, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu e o ministro da Educação homologou a obrigatoriedade no ensino médio de sociologia e filosofia. Pela legislação brasileira, só pode lecionar quem tem licenciatura. Então eu pergunto, no interior do meu estado natal, que é Paraíba, em Catolé do Rocha, tem licenciados em filosofia e sociologia? É claro que não deve ter. O que significa isso? Que houve um diploma legal fadado ao fracasso na sua execução. Isso é outro perigo, porque como a centralização do poder no Brasil, eu estou dando exemplo, impôs obrigatoriamente em todo o território nacional ter no ensino médio essas duas disciplinas, filosofia e sociologia, e só pode ser professor de filosofia e sociologia quem tiver licenciatura, vê-se, evidentemente, a quase impossibilidade da execução dessa legislação. Não dá para a gente caminhar na contramão do mundo. Não dá para a gente caminhar, por exemplo, criando mais e mais disciplinas, quando cada vez mais a gente precisa menos sala de aula e precisa de mais trabalhos. Quer dizer, o estudante hoje ele tem que aprender a fazer os seus trabalhos sozinho. Ele tem que aprender a utilizar aquilo que é colocado à disposição dele. Tem que ter autonomia, na verdade, né? Aprender a ter autonomia e responsabilidade. É uma coisa interessante. Você quer ver uma coisa? É até um teste que a gente pode fazer. Você dá um tema para um estudante e diz assim, olha, faça uma redação, conta uma história para o estudante, faça uma redação sobre isso e dê um título à sua redação. Pede a ele para dar o título à redação. Eu acho que muitos vão conseguir fazer mecanicamente a redação e depois não vão conseguir dar um título àquilo que eles escreveram. Ou seja, nós não estamos colocando nas mãos do indivíduo aquilo que vai ser mais importante na sua vida profissional, que é a criatividade. Então, essas coisas todas, elas têm que fazer parte do processo de mudança. O Conselho Estadual de Educação está discutindo muito isso. Está discutindo, por exemplo, a mudança do colégio de aplicação. O colégio de aplicação foi criado em 1946, ou 47, acho 46, pelo Luiz de Matos. E o primeiro foi o da UFRJ no Brasil inteiro. Qual era o objetivo? Era você pegar o aluno da licenciatura e colocar na sala de aula para que ele tivesse a famosa didática especial, a prática pedagógica no ensino da física, da geografia, da biologia, da história.
Essa é que era a ideia. E os colégios de aplicação foram se distorcendo ao longo dos anos. E isso foi trágico. Foi trágico. Por que foi trágico? Porque eles, ao invés de capacitarem os futuros professores, eles passaram a contratar professores qualificados para que os alunos tivessem melhor aproveitamento. Então, houve uma mudança, um desvio de função do colégio de aplicação. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os limites do crescimento e sobre documentos que foram feitos há muito tempo e que agora se tornaram realidade, que estão retratando exatamente o que a gente tem que fazer e já tinha que ter começado há muito tempo. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse período da Rio+20, nós estamos retomando uma série de documentos que já foram produzidos há muito tempo e que agora parece que estão retratando o que a gente vive hoje. É verdade. De que maneira, quais são os limites do crescimento retratados pelo Clube de Roma há tanto tempo e que agora estão tão atuais? De fato, talvez o nome desta nossa reunião deve ser Estocolmo mais 40 e não Rio+20. Porque o conceito de desenvolvimento sustentável ele começou a surgir no final dos anos 60, com a iniciativa dos fundadores do Clube de Roma, que começaram a perceber que as mudanças climáticas estavam acontecendo e que os conceitos de desenvolvimento estavam muito atrelados a algo que eu classificaria como a destruição da natureza, de uma maneira bem simples. Então, a indústria chinesa crescendo a uma velocidade que eu diria assustadora. A infraestrutura viária, estradas, ferrovias na América do Norte e na Europa também crescendo a uma velocidade assustadora. Cada vez que você constrói uma estrada, e uma daquelas grandes estradas que você vê no norte dos Estados Unidos, você derruba florestas. Evidentemente, tudo isso mudou a concepção de clima e mudou a ideia de como tratar o clima. Então, o mundo começou a ficar preocupado, ou pelo menos um grupo de pessoas do mundo começou a ficar preocupado com esse processo de crescimento que era algo como se fosse comprar um produto na feira. A feira vai acabar ao meio-dia, então você compra às 10 horas e o vendedor quer se desfazer daquele produto porque ao meio-dia acaba a feira. O mundo não é uma feira. O mundo vai continuar no dia seguinte, no outro dia, no outro dia. Então é preciso que nós preservemos todas as coisas. Agora, o conceito de preservação mudou. Entre Estocolmo e a Rio+20, hoje, nós tivemos uma mudança extraordinária. Primeiro porque no início, ao final do século passado, foram estabelecidas as chamadas metas do milênio. As metas do milênio envolvem questões, por exemplo, como a educação básica. É preciso levar as crianças à escola, porque não há desenvolvimento sustentável sem educação básica. Envolve a questão da fome e do gênero, porque a mulher passou a ser ela passou a ser vista agora numa base inteiramente diversa daquela como ela era vista, por exemplo, na África, nos anos 40, nos anos 50 do século passado. Então, isso aí começou a configurar aquilo que nós chamamos de limites do crescimento. Quer dizer, até onde nós podemos crescer sem criarmos obstáculos para os nossos filhos e os nossos netos. Mas esses documentos são documentos de constatação. Hoje ainda é difícil estabelecer meta. Por que é tão difícil os países entenderem ou se colocarem... Porque há interesses econômicos fortíssimos e interesses políticos fortíssimos. O Tratado de Kyoto é um exemplo claro disso. Quando você não assina o Tratado de Kyoto, você não está assinando porque você está utilizando o tratado, o contrário ao Tratado de Kyoto para gerar mais empregos na indústria. Então, você esbarra primeiro nos interesses políticos. Segundo, você não resolveu um problema seríssimo no mundo, que é o conflito, e pouca gente fala nisso, eu mesmo falo raramente, que é o conflito das religiões. Quer dizer, os árabes, os muçulmanos, os judeus, eles são um povo só. E eles estão brigando de uma forma histórica, milenar, em torno... eles não estão brigando por terras, eles estão brigando pela tentativa de uma religião se sobrepor a outra. Acho que esses pontos também são críticos.
E a gente tem se afastado um pouquinho da discussão desses conflitos religiosos, como conflitos também que entram no limite do crescimento, e eu acho que isso devia ser objeto de uma discussão bastante mais profunda. A gente está falando de desenvolvimento e crescimento do Brasil num cenário de crise do mundo. É verdade. Crise da Europa, crise dos Estados Unidos recente. Isso também é um complicador? É um complicador. Ou a crise pode ser um momento de revolução e de mudança? Vi uma frase do Otto Lara Rezende, que o Nelson Rodrigues gostava muito de usar, que o mineiro só é solidário no câncer. Lembra dessa frase? Pois é, eu acho que essa aqui é a questão. A crise leva você a tomar atitudes. O velho Lenin já dizia, vamos tomar tudo, quando você não tiver mais nada a perder, você vai enfrentar. Então, a questão fundamental é o seguinte, a crise serve um pouco para isso, para a gente poder realmente enfrentar as situações e oferecer alternativas novas para as nossas situações. Quer dizer, eu acho que essa crise é construtiva. O problema dessa crise é que, no meu entender, ela está sendo realimentada. Todos falam das bolhas. Bolha imobiliária, bolha da energia, bolha disso, os papéis, você vende milhões e milhões de dólares em trigo, em ações de trigo para um trigo que não existe. Essas famosas bolhas nós já conhecemos. Mas há uma realimentação complicadíssima, que é a educação contribuindo para a crise econômica. Porque quando você começa a globalizar, e é por isso que a gente vai voltar ao primeiro ponto lá atrás da descentralização, quando você começa a customizar estruturas curriculares, a tornar aquilo uniforme, a perder as vocações, as tradições, os ritos das regiões, você começa também a gerar um processo de enfraquecimento cultural do cidadão. Quer dizer, eu me atrevo a dizer que a crise, por exemplo, da Espanha, ela é um pouco fruto do processo educacional que se instalou na Espanha alguns anos atrás, em cima do chamado processo de Bolonha, que o processo de Bolonha, 4 países, Itália, França, Inglaterra e Alemanha, assinaram, por ocasião da festa dos 700 anos do aniversário de Bolonha, um tratado que criou o universo da educação superior europeu, e todos se incorporaram a esse modelo. É um modelo de que você tem uma graduação de 3 anos, exceto para alguns cursos, um mestrado de 2 anos e um doutorado de 4. Isso é um pacote, é uma coisa customizada. E essas estruturas curriculares, elas ficam genéricas, e você não leva em consideração essas coisas todas que fazem parte de cada país. E aí começam a surgir os problemas, porque as novas profissões estão surgindo e as pessoas não estão preparadas para essas novas profissões, não porque, e elas não têm que estar preparadas para as novas profissões porque você ainda não sabe quais são, mas elas têm que ter a formação básica para enfrentar esse novo conhecimento. E elas não tendo essa formação básica, elas não ocupam esses postos de trabalho. Por isso a quantidade de desemprego, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar se há um alto nível de desemprego, mas há um alto nível de oferta de emprego qualificado na Europa e nos Estados Unidos. E esses postos de trabalho acabam sendo ocupados por pessoas que vêm de outros países. E com isso você gera uma geração de indignados, que são aqueles que estudaram para quê? E eles não entendem qual foi o objetivo do estudo deles. De 1500 a 1822, nós somos colônia. De 1822 a 1889, nós somos império. Se somarmos esse número de séculos da colônia com mais o número de anos do império, nós vamos ter cerca de 400 anos de poder centralizado. Depois veio o quê? A República, chamada República Velha, em 1889 até 1930, que não foi nenhum modelo de descentralização, porque houve inclusive algumas decretações de estado de sítio, o que tornou hipertrofiado o poder do governo central. Em 1930 houve a Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder por 15 anos. Continuando a soma, nós vamos ver quantos anos a sociedade brasileira levou
reconhecendo o poder centralizado, o que não é saudável. Nós tivemos, a partir de 1945, a chamada redemocratização com a Constituição Democrática de 1946. Só que em 1964 houve o golpe militar e novamente voltou a centralização do poder. Esta soma de centralizações do poder central levou, evidentemente, a sociedade brasileira a tornar-se uma escrava da capital da República. Eu temo muito, na área da educação, que Brasília possa ser a babá educacional do país. Se nós temos 27 unidades federadas, 26 estados e mais o Distrito Federal, e se a Constituição da República consagra autonomia dos entes federados, nada mais lógico que cada unidade federada brasileira usufruísse plenamente a autonomia que lhe é assegurada pela Constituição. No momento em que nós tivéssemos os estados usufruindo plenamente na área educacional a sua autonomia, é claro que os estados fariam trocas edificantes nos seus processos educacionais. No próximo bloco, nós vamos falar com o vice-presidente do Clube de Roma, Dr. Heitor Gurgulino. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Professor Heitor, eu conversava com o professor Paulo Alcântara sobre a reedição, quer dizer, a discussão de documentos escritos há bastante tempo e que agora se mostram uma realidade que a gente está vivendo. Qual a importância desses documentos que apontam para um futuro? Na verdade, eu sou do Clube de Roma, eu sou vice-presidente do Clube de Roma e me filiei ao Clube de Roma logo depois que foi lançado o livro Limites do Crescimento, em 1972. Portanto, estamos falando de 40 anos atrás. Esse livro foi escrito por 3 pessoas. Uma faleceu, que era a mulher do professor Dennis Meadows, e o outro o professor Jørgen Randers, que é um norueguês, que eu convidei para vir a Brasília para falar no Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida pelo senador Fernando Collor, e tem uma subcomissão da Rio+20, presidida pelo senador Cristóvão Buarque, e o professor Randers veio, e no dia 17 de maio passado, fez uma apresentação sobre o seu novo livro. O seu novo livro é o seguinte: com a experiência de quem escreveu o livro de 40 anos atrás, e que acompanhou o que vem ocorrendo no mundo nesses últimos 40 anos, ele está escrevendo um livro que acabou de lançar, chama-se 2052. Como será, da sua visão, e consultando outros colegas, o mundo daqui a 40 anos. Eu já não estaria aqui, porque eu estou com 83 anos, certamente gostaria de estar, mas não vou estar. Mas você, os seus filhos, os seus netos, os meus netos, vão estar aqui. Como será esse mundo? Então ele analisou vários componentes, da mesma forma que foi feito lá no projeto do MIT em 1968, 70, que saiu o livro Limites do Crescimento. E depois esse livro foi atualizado 3 vezes. E a terceira versão chama-se Atualização de 30 anos, que o capítulo brasileiro do Clube de Roma, que eu tenho a honra de pertencer, junto com o professor Paulo Alcântara, o professor Alexandre Liares e a Cláudia Abreu da Fundação Getúlio Vargas, e a professora Eda de Brasília, que é reitora do IESB lá. E nós resolvemos traduzir para o português, porque senão o público brasileiro, o grande público, não podia saber o que foi feito. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa atualização, quer dizer, que mundo é esse, que limite de crescimento a gente já falava 40 anos atrás e que hoje, de fato, se concretizou? Na verdade, quando se faz uma previsão, não é como a pitonisa que tem a bola de cristal e vai dizer, com base em dados coletados, cientificamente coletados, que foram tratados no modelo do limite do crescimento por um computador e o modelo feito pelo professor Jay Forrester no MIT naquela época, que mostrou a Aurélio Péchet e Alexander King, que eram os fundadores do Clube de Roma, que era importante fazer essa análise prospectiva. Não era uma previsão, vamos dizer assim, mas olhando agora, como fez o professor Randers 40 anos depois, é impressionante que acerto houve naquela previsão. Por isso foi um grande sucesso.
Limite do Crescimento vendeu 15 milhões de exemplares no mundo inteiro. O novo livro, 2052, olha aqueles mesmos indicadores, mas já tem a indicação como é que a população cresceu, como é que foi o consumo dos recursos naturais, como é que está indo a situação do consumo do petróleo, do carvão, gás, etc., e as novas fontes de energia que surgiram. Esse cenário é apocalíptico ou já aponta para uma tendência de modificação? Olha, na verdade, como diz o próprio autor, eu perguntei isso a ele, não é nem pessimista nem otimista demais. Ele está sendo um pouco realista, olhando para esses dados. Nós, infelizmente, diz ele que hoje nós já precisaríamos ter 1,3 mundos, 1,3 terras, para manter e em condições adequadas dar oportunidade a todos nesse mundo. Porque você não pode pensar que um brasileiro ou um chinês ou um hindu não possa ter o direito de ter os mesmos privilégios de um país desenvolvido, como os Estados Unidos ou a Europa. Portanto, nós podíamos ter o mesmo direito de usar os recursos sem dizer, porque nós não fomos responsáveis por aquele problema que ocorreu lá atrás, porque esse desenvolvimento ocorreu primeiro nos países hoje desenvolvidos. E nós, países de desenvolvimento, queremos ter também o direito a esse desenvolvimento. Então eu acho que o livro novo é realista, ele não é nem pessimista nem otimista. Pessimista em relação a hoje, porque nós já sabemos que estamos ultrapassando, mas se nós tomarmos medidas em tempo, seguramente podemos melhorar o quadro. Não seria uma mudança de valores? Porque, na verdade, quando a gente fala de mundo e de melhoria de qualidade de vida, a gente sempre esbarra na questão do consumo. Quando, na verdade, qualidade de vida também é saúde, educação, que a gente conversou aqui durante esse seminário. Então, como é que a gente consegue transformar esses valores? Na verdade, esse é o grande desafio que as nossas sociedades têm. Porque não se trata apenas de uma ação de governo, trata-se de uma ação da sociedade como um todo. Cada cidadão é responsável. Eu me lembro que, respondendo uma pergunta há poucos dias em Brasília, uma menina pequena, eu falei, o que você se preocupa do meio ambiente? Eu falei, eu fico preocupada que os meninos entram debaixo do chuveiro e ficam horas tomando, quando estão jogando água fora, água quente fora, porque é energia. Então, é uma questão de valores, realmente. Isso tem que começar, no meu ponto de vista, por uma educação ambiental. É preciso começar lá na escola primária. Na verdade, precisa começar na casa, a mãe e o pai ajudando o filho a ver o mundo de forma sustentável. Então, cuidar de preservar aquilo que ele pode preservar. E é, portanto, uma questão de valores. Agora, tem que educar os pais também. Não adianta, o menino tem, mas os pais, infelizmente, nem todos foram educados com essa percepção. E esse é um aspecto importante. Uma agonia assim, que me dá e ao analisar o futuro é que o futuro é o lugar da incerteza. A gente sempre busca estar confortável, estar estabilizado. E quando a gente pensa em futuro, todas as previsões e todas as ideias de futuro que se constrói, a gente vê que são incertas. As tecnologias vão produzir coisas que a gente sequer imagina. Então, como é que a gente consegue trabalhar e operar, quer dizer, mudar essa cultura também, para que o ser humano consiga viver melhor e com mais qualidade na instabilidade? Na verdade, eu acho que nós temos que pensar hoje das futuras gerações, que realmente nós vamos deixar um mundo para os nossos filhos e para os nossos netos, os nossos bisnetos, muito difícil para eles se nós não tomamos providência agora. E já estamos atrasados. Já devíamos ter tomado desde 1972, quando houve a primeira conferência das Nações Unidas para, na época, meio ambiente. Depois que a de 92 colocou desenvolvimento. E esse foi um acréscimo. E agora estamos falando de desenvolvimento sustentável. E redução da pobreza. E redução da pobreza, que continua um problema. Isso desde que a humanidade começou, nós temos pobreza. Claro que se houver maior conscientização, valores, solidariedade, quem tem mais ajudar quem tem menos, de tal maneira que possamos diminuir essas diferenças enormes que existem hoje, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, é um fato complexo. Por quê? Se não tomarmos essa providência e ajudarmos a diminuir a pobreza, o pobre, em geral, não está educado para cuidar do meio ambiente. É um processo de jogar o lixo, tratar o lixo, reciclar. Isso tudo requer formação e entendimento. Então, se nós não atacarmos o problema da pobreza, que permitir dar oportunidade a todos, então vamos continuar com essa incerteza no futuro. E a gente tem um problema, né? Porque, na verdade,
quem tem mais hoje está em crise, tem que conviver com os seus e dar soluções de emprego, manutenção de renda e etc. para eles. E quem tem menos, na verdade, já convive com essa escassez. Na verdade, a gente está falando também de uma mudança de paradigma em que os que têm menos podem ensinar muito a quem tem mais, né? Certamente, mas que alguém já disse que talvez tenha que pensar num futuro onde vamos ter mais tempo para diversão, para a vida intelectual, para apreciação do mundo, dos nossos filhos, das coisas belas que o mundo tem, porque vamos trabalhar menos. Não vai haver emprego para todo mundo. Se não vai haver emprego para todo mundo, tem que haver, talvez, reutilização do tempo por diferentes funções, por diferentes pessoas, que vão trabalhar menos tempo. Então vão ter mais tempo para o lazer, vamos dizer assim, que vale para a parte intelectual, física, ambiental. Até será bom, porque as pessoas vão ter mais tempo para andar, vão ficar mais saudáveis e vão viver mais. E isso cria outro problema, porque a proporção que as pessoas vão sobrevivendo além de certos limites, isso afeta o sistema social de previdência. E é um problema bastante grave. Então, há muitas coisas correlatas. Nós precisamos talvez pensar num novo modelo econômico para o mundo. Isso que está chamando aí de economia verde, ninguém sabe o que é, mas de qualquer maneira sabe que é uma economia que estará centrada no bem-estar da humanidade e da preservação dos recursos naturais. Nós estamos, infelizmente, destroçando os nossos recursos naturais. Temos que diminuir isso. Se possível, ter uma sustentabilidade significaria dizer, eu quero que a futura geração tenha um mundo igual, se possível melhor, do que a nossa geração herdou dos nossos antepassados. Tem que olhar isso. Então é um problema também de, vamos dizer que de geração em geração, nós estamos, infelizmente, só que talvez pelo que o Limites do Crescimento já mostrou há 40 anos atrás, a nossa pegada ecológica do mundo já está muito grande. E nós temos que tentar diminuir. Como? Desenvolver novas formas de energia, substituir os combustíveis atuais por substituíveis que possam ser renovados. Por exemplo, usar mais o etanol, como estamos usando. Não é a solução para o mundo todo, porque o Brasil não quer plantar o seu território de cana. Mas se a África também fizer, se o Brasil ajudar os africanos a plantar cana, pode aumentar a produção de etanol. Existem formas de mudar. Existem formas de mudar e há alternativas. Inclusive, temos que pensar que a ciência está se desenvolvendo a cada dia. E novas tecnologias poderão gerar soluções. Não é só a solar, que está aí, infelizmente, ainda é cara, porque a eficiência energética não é boa. A energia dos ventos, a energia eólica que nós temos aí, a das marés, que em alguns lugares pode ser aproveitada. Enfim, há muitas formas, outras formas de biocombustíveis que temos ainda que explorar. Então, mas é importante começar já, né? Já devíamos ter começado, portanto estamos atrasados. E para isso o papel, de novo, eu volto a dizer, a educação é fundamental, a conscientização, e esperamos que essa reunião aqui da Rio+20 saia com um programa de ação. Não só um documento, vamos fazer isso daqui a 20 anos, não. Temos que tomar ações, e ações concretas que possam já ir atacando esses problemas que nós temos. Começando pelo nosso Brasil. Nós temos muitos desafios pela frente, e eu acho que acabou a Rio+20, imediatamente temos que trabalhar na busca da implementação das ações que nós concordarmos. E tomara que seja o que acontece. Certo. Obrigada, professor. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.